Nem tudo são flores. Por quê? Agora eu estava empreendedor de novo, sendo protagonista da minha própria história, e isso era muito bom, eu ia ganhar em cima daquilo que eu produzia, só que eu não estava preparado para isso. E é até importante lembrar ali um pedacinho da história quando eu estava nessa divisão entre largar a empresa onde eu trabalhava para viver 100% como empreendedor, que foi exatamente nesse momento que nasceu a frase, né, que é a frase, o mantra do nosso movimento, que é: eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Logo quando a gente fez o nosso primeiro produto, começam a aparecer várias oportunidades da gente rodar outros produtos também. E aí, nessa oportunidade de rodar outros produtos, nós pegamos 4 clientes de nichos diferentes. Então, nós pegamos uma adestradora, uma confeiteira, um dentista e um cara que ia falar mais ou menos de marketing digital mais pro lado do Google. E a gente pensou, caramba, se dá certo com os 4 da mesma forma como tá dando certo com a gente, nós vamos ficar milionário e aí sim a gente vai poder largar tudo e viver só do nosso empreendimento. Só que a gente não tinha muita experiência com isso, a gente sabia vender, mas a gente não era organizado, tinha um excesso de expectativa muito alto que acabou atrapalhando muita coisa. E a gente colocou esses 4 produtos para poder rodar dentro do mesmo mês e os 4 produtos deram prejuízo. E nesse momento que os 4 produtos deram prejuízo, e um desses produtos, o cara tinha investido 16 mil reais e a gente deu um baita prejuízo para ele, foi o momento onde eu pensei assim, caramba, será que o que a gente está conseguindo fazer é na cagada? Ou de fato tem algum erro na nossa operação, porque a gente está começando agora e tudo mais. E aí eu lembro que, indo para o trabalho uma vez, eu estava escutando uma entrevista desses caras de desenvolvimento pessoal, né, falando no rádio, e ele estava falando, as pessoas não podem desistir no meio do caminho, elas têm que ver, né, que elas têm que continuar, todo mundo desiste no meio do caminho, você tem que continuar, você não pode desistir no meio do caminho, você tem que ir em busca de descobrir o que é que vai acontecer se você não desistir. Aí na hora que ele falou aquilo, parecia Deus falando comigo. Na hora que ele falou aquilo, eu falei assim, caramba, era tudo que eu precisava ouvir. E aí eu fui e anotei a frase, né, eu parafraseei a frase do meu jeito e eu coloquei, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Então eu coloquei isso em tudo quanto é canto, na parede dos sonhos que a gente tinha em casa, nas anotações que eu tinha nos caderninhos, no descanso de tela do celular, porque todos os momentos que eu pensava, eu falava, mano, não vai dar. Eu sempre lembrava, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Quero ver o que acontece se eu não desistir. Porque de fato é isso, se a gente desiste no meio do caminho, a gente continua com a vida do jeito que estava. Eu ia continuar com o nome sujo, devendo tudo, vivendo a vida do jeito que eu estava vivendo, e eu não ia poder viver o extraordinário que eu vivo hoje. Mas e se eu não desistisse no meio do caminho? O que será que ia acontecer? E aí, na nossa saída ali de 2018 para 2019, a gente começa a viver a nossa trajetória ali sozinhos, agora todo mundo dependendo única e exclusivamente da nossa empresa. E aí a gente começamos a pegar um tanto de cliente, aí a gente foi embananando de novo, só que agora a nossa renda dependia 100% disso, os nossos produtos continuavam indo muito bem, mas a gente muito desorganizado, sem ter gestão direito, então a gente passou um 2019 bem pesado. E esse 2019 ali, ele é dividido em 2 blocos. O primeiro bloco, onde a gente estava muito desorganizado, sem saber o que a gente estava fazendo. E o primeiro ponto de virada nosso foi quando a gente percebeu que o resultado estava em fazer a mesma coisa todos os meses e ir maximizando e otimizando aos poucos. Porque a gente viu um tanto de estratégia, a gente queria aplicar tudo. Não, o que funciona é isso agora é isso que funciona, agora é aquilo outro que funciona e tudo mais. Então a gente passava muito tempo e perdia muita grana fazendo uma loucura todo mês, fazendo uma coisa nova. Então a gente passou o primeiro semestre de 2019 assim, e o segundo semestre a gente já entendeu. E quando a gente entendeu que a gente só precisava fazer a mesma coisa sempre, isso começou a trazer um resultado que foi aumentando e se tornando cada vez mais previsível pra gente. E aí a gente consegue fazer os nossos primeiros 100 mil reais dentro de 30 dias. E tudo aquilo começou com os 1.900 reais que a gente pegou emprestado das nossas esposas, porque a gente nunca precisou pegar dinheiro do bolso para colocar no nosso negócio. A gente sempre teve essa consciência do nosso negócio ser sustentável. E aí, quando a gente fez os primeiros 100 mil reais, eu tive 2 sensações. Uma sensação de muita felicidade, porque enfim a gente conseguiu fazer 100 mil reais dentro de um mês. Só que do outro lado eu tive um baita de um bloqueio, porque eu ainda estava com o mesmo ciclo de amizade, andando sempre com as mesmas pessoas. E uma coisa que me marcou bastante foi na célula nossa lá na igreja, a gente sempre contava, né, como que foi o dia, né, como que foi a semana, o que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim. E nessa semana eu lembro que eu queria muito contar que eu tinha conseguido, né, fazer 100 mil reais em 30 dias. Mas naquela inocência de querer contar, porque eu tava tão feliz e tudo mais. E aí, a pessoa que falou antes de mim, ela falou, nossa, a vida tá muito difícil, eu tô desempregada, acabei de ser mandado embora, meu marido também tá ameaçado pra poder ser mandado embora, e a gente tá até pensando em voltar pro interior pra poder morar com os nossos pais.
Aí como que eu depois disso viro e falar, caramba, minha semana foi maravilhosa, consegui fazer 100 mil reais em 30 dias. Então aquilo me deu um bloqueio como se tipo, a culpa das outras pessoas não derem certo era minha. Como se eu tivesse parte de culpa nisso também. Então eu não era merecedor do meu resultado porque eu me questionava bastante. Por que eu tô dando tão certo e as pessoas que estão dando comigo só ficam reclamando do governo, do imposto, da gasolina e tudo mais? Então isso me machucou por muito tempo. Eu acabei criando um bloqueio meio que inconsciente para poder travar o nosso resultado. Então o nosso resultado ficou travado durante muito tempo, sei lá, praticamente quase 6 meses com o nosso resultado travado, porque era bloqueio que a gente tinha de não nos acharmos merecedores daquilo que a gente estava construindo. Graças a Deus a gente começou a fazer terapia para poder resolver esses problemas. O Corpo Explica também ajudou muito nessa quebra desses bloqueios para poder de fato me sentir merecedor e começar a construir uma trajetória melhor, tudo isso baseado no perpétuo, naquilo que eu sei fazer de melhor, em botar o produto para rodar todos os dias, fazer otimizações, gravar criativos, cuidar da empresa como um todo. E aí, em 2020, a gente começa a estruturar a nossa empresa, vamos para uma nova sede, começamos a contratar as pessoas e era muito bonito ver não só eu ter aquele orgulho de estar construindo um negócio relevante, transformando a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo, tendo um negócio relevante também dentro da nossa cidade, sendo relevante no nosso mercado, e ver também o próprio orgulho dos meus pais, né, da minha família, dos meus irmãos, em ver aquilo que a gente estava construindo. Então o ano de 2020 foi um ano onde a gente cresceu bastante, a gente aprendeu muito, a gente pôde ajudar e transformar a vida de milhares de pessoas, e não só transformar a vida de milhares de pessoas, ajudando elas a aprenderem a rodar os seus próprios produtos perpétuos, a fazer os seus anúncios, criar os seus próprios produtos, mas também do nosso próprio impacto na sociedade, do tipo que a gente tem uma consciência muito de generosidade. Então, quanto mais a gente ganhava, mais eu podia ajudar a galera que estava na minha volta, ajudar a minha cidade, ajudar instituições. Então, foi uma coisa movendo a outra e a gente ficando cada vez mais orgulhoso daquilo que a gente estava construindo. Tudo isso começou com um grande sonho de fato ser relevante no Brasil, de ter um reconhecimento no Brasil, de poder mudar a vida das pessoas, de poder mudar a minha própria vida e não desistir no meio do caminho. Hoje a nossa empresa, enquanto eu tô gravando isso, a gente já tem quase 20 pessoas, mas provavelmente se você assiste esse vídeo um pouco mais para frente, pode ser 40, 50, 100, o céu é o limite. Hoje a gente pode gravar isso aqui para vocês com um baita de um nível de qualidade, coisa que quando eu comecei na parede rachada, com a câmera que não marcava foco, com o microfone que eu peguei escondido do meu chefe, eu nem imaginava que a gente poderia chegar nisso tudo. E tudo isso construindo com um negócio previsível, que vende todos os dias, que eu consigo ter uma escalabilidade, que eu posso ter um controle, que eu posso dar mais conforto para minha esposa, para os meus futuros filhos, para minha família, porque eu sei que meu negócio está rodando todo dia, que não depende de mim ali, de estar colocando a mão o tempo todo, não depende daquele esforço, tudo roda 100% automatizado, tudo roda vendendo ali todo dia, onde a gente só vai fazendo as melhorias. Então, isso que eu quero, é esse nível que eu quero que você chegue. E se você está aqui assistindo esse vídeo até agora, se você está aqui nesse momento é porque você tem um sonho, assim como eu tinha há algum tempo atrás, você tem um objetivo, você tem pessoas que você ama ao seu redor, que você gostaria de ajudar, você tem algumas indignações aí dentro de você, você sabe que você pode entregar muito mais do que você tem entregado, só que talvez você não tenha o caminho. Então, da mesma forma como eu consegui vencer tudo isso e construir uma metodologia completamente previsível que de fato ajuda as pessoas a alcançarem os seus objetivos a partir de produtos perpétuos nesse mercado de infoprodutos, da mesma forma como eu consegui, você também consegue. Você só não pode desistir no meio do caminho e ir em busca de descobrir o que acontece se você não desistir.